Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos estudos de Geografia, pontuando mais precisamente sobre revoluções industriais e potências industriais tradicionais, no caso Estados Unidos e Canadá, vamos estar discutindo hoje. Quando falarmos de Revolução Industrial, vamos estar falando da primeira Revolução Industrial, da máquina a vapor, da segunda Revolução Industrial dentro de uma visão fordista, a terceira revolução industrial, capitaneada por um pensamento, modelo toyotista. Quando falarmos das potências industriais tradicionais, vamos estar discutindo um pouquinho de Estados Unidos, dos Estados Unidos e Canadá. Vem comigo aqui na tela, começando revoluções industriais, características e transformações das estruturas produtivas. 1. A localização geográfica da indústria tem caráter estratégico. Então, onde é que você vai montar a indústria? Você tem que pensar, porque você precisa de alguns itens para que você produza um produto de qualidade, você consiga produzir um produto de qualidade com preço legal e você consiga fazer chegar à mão do teu consumidor, né? Então, são diversos fatores isolados ou em conjunto que interferem na lucratividade ou mesmo na viabilidade de determinados setores. É importante entender que se a indústria não dá lucro, ela não vai ficar aberta, né? Então, consequentemente, dando lucro, ela se torna viável, né? Como a proximidade do mercado consumidor, da matéria-prima, da mão de obra e das fontes de energia e a disponibilidade de transporte. Quando falamos em mercado consumidor, eu quero que o senhor entenda o seguinte: nós precisamos do quê? Nós precisamos de facilidade de escoamento do produto, ele tem que ser, depois do produto pronto, né, acabado, ele tem que chegar facilmente à mão do consumidor e, consequentemente, se esse consumidor está mais perto, o custo diminui, eu não tenho tanto investimento com transporte, provavelmente eu vou ter uma maior rotatividade do produto e, consequentemente, melhora a viabilidade da empresa, né? E também é importante que eu tenha um mercado consumidor grande, né? Que tenha bastante gente para comprar. Se não tiver muita gente, pelo menos que essas pessoas que estão ali, que o mercado consumidor seja com bom poder aquisitivo, né? Quando falamos de matéria-prima, é importante você entender que ela deve ser abundante, é importante você entender que ela deve ter um bom preço, é importante você entender que ela deve ser de fácil acesso, tá? Para que aconteça esse processo de vir matéria-prima, produzir o produto, sair acabado e chegar na mão do consumidor. Mão de obra, para a indústria, é importante que ela seja abundante, é importante que ela seja barata, e dentro desse contexto também, se tiver algum tipo de incentivo fiscal para a indústria que o senhor está montando, isso é interessante. Isso não é problema hoje no Brasil e no mundo, depois da situação do Covid-19, só no Brasil temos mais de 13 milhões de desempregados, mão de obra abundante e barata está à vontade hoje, certo? Dessa triste situação, logicamente, que estamos enfrentando, né? Fontes de energia, é importante que a sua fonte de energia não seja poluente, é importante entender agora que a gente está precisando mudar um pouco a visão também, que essa fonte de energia sua não destrua o meio ambiente, e é importante você entender que essa fonte de energia tem que ser de bom preço, barata. Por exemplo, muitas indústrias têxteis se mudaram, saíram aqui do Brasil, foram para o Paraguai, porque elas usam muita energia elétrica, e a energia elétrica lá no Paraguai estava mais barata, está mais barato, é mais barato, né? E a disponibilidade de transporte, então você vai precisar de transporte. O meu mercado consumidor está perto. Melhor, você não precisa gastar com transporte tanto. A minha matéria-prima também está perto, você não precisa gastar tanto com transporte. Só quero pontuar que todo transporte tem vantagem e desvantagem. Por exemplo, o rodoviário, ele tem vantagem, por exemplo, a acessibilidade, a capilaridade. Você pega um negócio num determinado local, pode entregar na porta do consumidor, diferente de um trem, por exemplo, você não dá para entrar com um trem no meio da cidade, né? É um navio, né? Então, a capilaridade do rodoviário, acessibilidade, mas aí tem o alto custo, combustível, manutenção do veículo, as nossas vias, né, a manutenção das vias por onde eles trafegam, deve ser feito constantemente. Então, tem todo esse contexto. Todo meio de transporte que nós pontuarmos tem vantagens e desvantagens. Vem comigo aqui na tela. Revoluções industriais, primeira, segunda e terceira revolução industrial. Primeira revolução industrial, estamos falando da Inglaterra, basicamente, capitaneou esse processo. O que é importante você entender? O que é importante você refletir comigo? Quando falamos de Revolução Industrial, estamos falando aqui por volta do século XVIII. A primeira, século XIX, a segunda, século XX, a terceira. Mas uma data precisa, isso é muita discussão. Por quê? Porque nós estamos falando o seguinte, são uma série de mudanças sociais, uma série de mudanças políticas, uma série de mudanças econômicas
que mudam o perfil do país. Então, consequentemente, nós estamos falando de situações sociais, políticas, econômicas, tá? E dentro desse contexto tem visões diferentes. Começou no século XVIII, começou no século XVII. Então, assim, depende do historiador, da pessoa que está categorizando essa revolução, ele vai colocar uma data. É importante você entender que foi capitaneada pela Inglaterra, nós temos aí ligado com essa primeira revolução industrial, máquina a vapor, uso de carvão mineral, desenvolvimento da indústria têxtil, também você pode colocar uma mudança da balança comercial inglesa. E como é que a Inglaterra consegue isso, tá? Ela não tinha tantas colônias, mas segundo a história, graças à sua pirataria britânica, né? E a legislação, uma legislação burguesa, né? Dentro desse mesmo raciocínio, a segunda revolução industrial do século XIX, uso do petróleo, energia primária, uso da energia elétrica, energia secundária e o desenvolvimento do modelo fordista. Quando falamos de energia secundária, ou seja, está trabalhando uma fonte primária e, consequentemente, está gerando essa energia secundária. Século XX, crescente automação, desenvolvimento do modelo toyotista. Então, século XIX, a segunda revolução industrial, essa ideia fordista, né, da implantação de máquinas e esteiras rolantes para dinamizar o trabalho humano, vem de uma visão taylorista, e na sequência, século XX, temos o desenvolvimento do modelo toyotista, comigo aqui na tela, por favor. Então, na segunda metade do século XVIII, inicia-se na Inglaterra a primeira revolução industrial, caracterizada pela mecanização do setor têxtil. Entre as principais invenções desse período, tem aconteceu a vinda da máquina a vapor, foi a mais significativa. O uso do carvão mineral como fonte de energia, o vapor passa a ser utilizado como força motriz, impulsionando a produção fabril, além dos transportes, pois possibilitou a criação da locomotiva a vapor. Item 4, alguns historiadores afirmam que por volta de 1860 teve o início da segunda revolução industrial. Como eu disse, como são mudanças sociais, políticas, econômicas que mudam o perfil do país, então tem discussões a respeito da data, né? Impulsionada por inovações tecnológicas, como a descoberta da eletricidade. Aqui eu creio que a gente pode ressaltar, pelo que tudo indica, Benjamin Franklin, né? Descobre a eletricidade por volta do século XVIII, aí, né? A produção do aço e o surgimento e o avanço de novos meios de transporte, como as invenções do avião e do automóvel, além da expansão de ferrovias e do desenvolvimento de novos meios de comunicação, como o telégrafo e o telefone. Essas inovações geraram um novo impulso produtivo, contribuindo para a obtenção de maiores lucros empresariais. O Fordismo baseou-se na implantação de maquinários e esteiras rolantes que dinamizaram o trabalho humano, ampliaram a capacidade produtiva das fábricas e favoreceram a redução de custos de produção à época de sua implantação, por baratearem os produtos. Então, a pessoa fazia a mesma coisa de uma forma repetitiva, acabava fazendo dentro de um contexto mais rápido, né? Essa estrutura produtiva foi influenciada pela concepção de Taylor, né? Frederick Taylor, de sistematização do trabalho. Item 6, as linhas de montagem toyotistas ou pós-fordistas demandam menos trabalhadores, porém exigem o quê? Mão de obra mais qualificada. Nós estamos falando de trabalhadores mais qualificados, que é o Fordismo, treinados para conhecer o todo do processo, e não só uma parte dele, como acontecia no Fordismo, né? Item de número 7. Na atualidade, as indústrias high-tech, né, ou de alta tecnologia, têm maior flexibilidade espacial. Então, dentro desse... por que isso, gente? Ou seja, mais liberdade para determinar o local onde serão instaladas. Sua necessidade principal é localizar-se próximo a grandes centros de pesquisa e contar com infraestrutura de grandes conglomerados urbanos. Então, está mais fácil. Hoje nós temos... É lógico que é importante você estar perto de um bom mercado consumidor, com certeza, né? Mas hoje aqui no Brasil a gente importa coisa da China, por exemplo, pela internet, né? A matéria-prima está mais fácil de escoar, o custo do transporte já não é tão caro, mas tudo isso que foi pontuado no começo da nossa discussão é importante você também prestar atenção. A localização do mercado consumidor, né, e os desdobramentos que nós pontuamos, a matéria-prima, a mão de obra e as fontes de energia, né? Item de número 8, os polos de alta tecnologia, também conhecidos como tecnopolos, geralmente se concentram ao redor de grandes universidades e de centros de pesquisa, onde há mão de obra
altamente qualificada, responsável pela criação e pelo aperfeiçoamento de produtos de alta tecnologia. Aqui, como exemplo, o Vale do Silício. Aqui no Brasil, infelizmente, a cultura ainda não existe. O pessoal, pelo contrário, né, quer que você estude o menos possível para perpetuar esse pessoal que, infelizmente, vivem deturpando a nossa política. Quanto menos você estudar, mais você mantém essas famílias aí, o coronelismo no país, né? Eles não incentivam de forma nenhuma. Item 1, vamos responder com a gente para a fixação do conhecimento, diz assim: a revolução técnico-científica teve início na segunda metade do século XX com a expansão da tecnologia da informação, tendo por base o desenvolvimento da eletrônica, microeletrônica, computadores e telecomunicações. A resposta pode-se considerar como uma característica importante dessa revolução. Resposta certa é a letra B, o surgimento dos tecnopolos e de centros industriais, os quais têm como base a produtividade e a competitividade. Na realidade, nós não vamos de forma nenhuma ir contra isso, né? Aqui está dizendo que a revolução técnico-científica teve na segunda metade do século XX, com a extensão da tecnologia da informação, o desenvolvimento da eletrônica, né? Isso aconteceu, é marcado, no caso, a criação dos tecnopolos, mas no Brasil, infelizmente, eles não têm essa visão de investir dentro desse contexto. Eu quero que você venha comigo aqui, vamos discutir agora potências industriais tradicionais, Estados Unidos e Canadá. Diz aqui no item 1, vem comigo na tela, a distribuição da atividade industrial no mundo é bastante desigual e reflete as acentuadas disparidades sociais e econômicas entre os países do hemisfério norte, denominados desenvolvidos, e os países do hemisfério sul em desenvolvimento. No entanto, com a globalização econômica, vem ocorrendo uma redistribuição das indústrias no mundo, com grandes indústrias que estavam localizadas nos países do norte, estão transferindo parte de suas atividades para alguns países do sul, especialmente para o grupo dos países denominados emergentes. Nós vamos ter uma aula discutindo sobre os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, os novos tigres Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia. Por exemplo, podemos citar aqui do sul, né, a Indonésia, que estaria trabalhando aí em desenvolvimento e está produzindo, está trabalhando, está produzindo, está recebendo fábricas, está recebendo indústrias, né? Eu só quero pontuar com os senhores que se usa muito a Ásia atualmente, né, principalmente China e Índia, dentro do contexto que nós viemos discutindo agora no começo dessas nossas reflexões, quando nós pensamos em mercado consumidor, tem quase metade da população do mundo está lá, certo? Nós temos China e Índia, nós temos muita matéria-prima disponível lá mesmo, né? Nós temos mão de obra boa e barata, quase 1,4 bilhões de pessoas, outro com 1,3 bilhões de pessoas, então mão de obra abundante e barata, e a fonte de energia também não é cara, né? Estamos sofrendo agora com essa situação do Covid-19, porque começou o problema lá, e, consequentemente, o mundo inteiro precisando de EPIs, de equipamentos de proteção individual, e não tinha como sair de lá porque começou a pandemia lá. Muita gente utilizando países da Ásia dentro do contexto que nós discutimos aqui, que devem ser analisados quando você vai montar uma indústria. Você tem que estar observando o mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra e fontes de energia, né? Seguindo aqui, tem 2, a expansão histórica do setor industrial nos Estados Unidos foi resultado de vários fatores: o desenvolvimento de um importante mercado interno, a industrialização pujante a partir de meados do século XIX, a entrada maciça de imigrantes europeus com relativa qualificação para o trabalho fabril, a expansão do mercado consumidor externo após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a existência de expressivas jazidas minerais e de combustíveis fósseis. Item 3 diz assim: a maior concentração industrial dos Estados Unidos, então estamos discutindo potências industriais tradicionais, Estados Unidos e Canadá, né? Depois vamos discutir outros países, mas agora, nesse momento, Estados Unidos e Canadá. A maior concentração industrial dos Estados Unidos está em uma faixa territorial denominada de Manufacturing Belt, certo? Cinturão industrial. Essa região concentra cerca de 40% da indústria. Eu só quero que o senhor observe aqui comigo o mapa, né? O senhor está vendo lá o norte apontando para cima, sul, então, para baixo, leste à direita, oeste, então, ali na região nordeste, aproximadamente, né? É o Manufacturing Belt, certo? Cinturão industrial. Essa região concentra cerca de 40% da produção industrial estadunidense e apresenta uma produção bastante diversificada, destacando as indústrias siderúrgicas, automobilísticas e as produções industriais de ponta ou
alta tecnologia. Comigo aqui na tela, item de número 4. O segundo polo industrial dos Estados Unidos é denominado de Sun Belt, Cinturão do Sol, e abrange, entre outras áreas, de forte concentração industrial, as localizadas no Golfo do México. Sun Belt, só para o senhor observar, está em rosa aí, não é? O senhor está vendo aí 5 descrições no mapa, né? México e na costa estadunidense. Essa região, embora apresente grande diversidade produtiva, destaca-se nos cenários nacional e internacional por concentrar uma parcela expressiva da produção industrial de ponta ou de alta tecnologia. Comigo aqui, item de número 5. O Canadá detém uma das mais poderosas economias do mundo, resultado da extraordinária produção industrial, além de contar com um território rico em combustível fóssil, mas ele importa bastante também, né? Gás natural, petróleo e carvão, dispõe de grande potencial hidrelétrico e expressivas jazidas de urânio. Outro fator que contribui para a expansão histórica da atividade industrial do Canadá, o que é a interação dele com a economia dos Estados Unidos. Item 6, a área do Canadá de maior desenvolvimento econômico é a região sudeste, tá? Que é ocupado pelas províncias mais populosas e industrializadas. Não vamos esquecer que ele tá indo em direção ao polo. O Canadá tem regiões bem frias, então essa região sudeste é uma região onde a população se sente melhor em ocupar, acabou se desenvolvendo melhor, né? A área do Canadá de maior desenvolvimento econômico sudeste, que é ocupada pelas províncias mais populosas e industrializadas, Quebec e Ontário. A atividade industrial nessa área é muito expressiva e se concentra ao longo do Vale do Rio mais importante do país, do ponto de vista hidroviário, o Rio São Lourenço. O Sudeste canadense apresenta, em termos industriais, grande diversidade de produção, entre as quais se destacam indústrias de papel e celulose e metalúrgica. Vamos fazer uma questão aqui para fixar o que nós estamos discutindo, né? Diz assim, ó. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a estrutura econômica regional norte-americana sofreu um profundo rearranjo resultante da perda de dinamismo industrial do Manufacturing Belt. Os novos investimentos promoveram concentração de indústrias no oeste e no sul dos Estados Unidos. Entre os fatores que contribuíram para o redirecionamento dos investimentos para o oeste e para o sul dos Estados Unidos nesse período, podemos destacar, tá? 1. A limitada disponibilidade de ferro e carvão mineral nas jazidas da região do Manufacturing Belt. Não, isso é mentira. Na realidade, pelo contrário, tem grandes reservas de carvão e ferro lá. Então a 1 está errada, tá? A 2, o interesse comercial pela bacia do Pacífico, haja vista a reconstrução econômica do Japão nesse período, sim. O item 3, a produção crescente de petróleo no Golfo do México, sim. Item 4, a grande disponibilidade de matéria-prima pesada nestas novas regiões. Não, está errada, certo? Não há disponibilidade, né, de matérias pesadas. Se você observar a questão 1, ela está falando ao contrário dessa questão 4, na realidade, né? Ela se opõe, né? Então, nessa região do Manufacturing Belt, tá, tem uma grande disponibilidade de ferro e carvão. E na 4 está colocando aqui a grande disponibilidade de matéria-prima pesada nessas novas regiões. Não, na realidade ela está lá, a maioria dela está no Manufacturing Belt, né? E aí o item de número 5, então a 1 está errada e a 4 está errada por enquanto, né? Vamos ver a 5. A 5, a possibilidade de redução dos custos com a força de trabalho, uma vez que as novas empresas estariam distantes dos sindicatos operários do Manufacturing Belt. Sim, então tá correta, né? Então tá errada a questão de número 1 e a questão de número 4. Então a 2, a 3 e a 5 estão certas, 2, 3 e 5 estão certas. A letra E é a resposta correta. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.